de número 46 em diante, diz assim: E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho, e ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada afora. Olha para cá, presta atenção. O texto aqui, ele diz que o Senhor Jesus, ele entrou em uma cidade chamada de Jericó. E quando Jesus, ele saía desta cidade, a Bíblia não diz o que Jesus foi fazer ali. A Bíblia diz que ele entrou em Jericó, não menciona o que ele fez lá, mas quando ele saía de Jericó, a Bíblia diz que ele se depara com um homem que estava sentado à beira do caminho, diante do qual ele ia passar. A Bíblia diz que esse homem, ele era cego e mendigo. E uma das coisas que às vezes a gente lê muitas vezes um texto, mas a gente sempre aprende algo a mais com a Bíblia. Muitas pessoas chamam esse cego de Bartimeu, mas na verdade esse cego, ele não tinha nome. Quando a Bíblia menciona Bartimeu, não era o nome dele. Bartimeu é uma palavra aramaica que a sua tradução significa filho de Timeu. Ele era chamado pelo nome do seu pai, filho de Timeu. Amém, pessoal? Bartimeu significa isso, filho de Timeu. O pai dele chamava Timeu. Bartimeu significa filho de Timeu. Um homem que não tinha nome, estava cego, estava mendigando à beira do caminho, provavelmente estava ali com uma canequinha ou uma capa, que nós vamos falar muito sobre ela nessa reunião. Uma capa que muito provavelmente ele sentava em cima dela, ficava uma parte, adiante dele, onde ele recolhia as esmolas, aquilo que ele ganhava, ele deixava ali sobre aquela capa, e estava ali cego, não tinha nome, humilhado, envergonhado, à beira do caminho. Só que o que eu quero chamar a sua atenção hoje é que o lugar em que Bartimeu se encontrava era um lugar onde muitos milagres aconteceram, porque ele estava num lugar chamado Jericó. E sabe que em Jericó muitos milagres, sinais, muitas maravilhas de Deus aconteceram. Interessante é que quando a gente lê sobre Jericó, a gente pensa apenas na Jericó, onde aconteceu um dos grandes milagres que a Bíblia relata, lá no Velho Testamento. A Bíblia diz que a primeira terra a ser conquistada pelo povo de Israel, por Josué, o capitão do povo de Deus, era Jericó. E Jericó, ela tinha uma muralha muito alta, ela tinha uma muralha muito larga, ninguém entrava, ninguém saía. Era uma muralha intransponível, ninguém podia passar por ela, a não ser que os portões fossem abertos por quem habitava naquela cidade. Mas a Bíblia mostra que
Ali nessa cidade de Jericó, um grande milagre aconteceu. Qual foi? A Bíblia diz que essas muralhas, elas ruíram pela fé. Pela fé essas muralhas, elas vieram ao chão, elas desmoronaram. Pedra sobre pedra veio ao chão diante do povo de Deus por causa da sua fé e confiança em Deus. O que leva a gente a pensar dessa forma. Jericó é um lugar onde milagres aconteceram. E trazendo isso para a nossa vida, é como se Deus dissesse assim: olha, não importa quantas barreiras, obstáculos, não importa quão grande os problemas, as lutas, a dificuldade, porque às vezes a pessoa ela fala dessa forma: aí eu tenho um problema enorme, eu estou envolvido numa luta grande, aí a perseguição é muito grande, aí porque a minha dívida é enorme, aí porque eu tenho sérios problemas. Quer dizer, a pessoa muitas vezes ela fala, de certa forma, de algumas formas, que dá a entender que o problema, a dificuldade é grande. Mas esse texto ensina para a gente o quê? Das muralhas ruindo, vindo ao chão. Que não importa o tamanho do seu problema, da sua dificuldade, Deus é maior. E se você crer, se você confiar, qualquer que seja a muralha que está diante de você, o problema que está diante de você, elas vão ruir, elas vão vir ao chão. Amém, pessoal? Mesmo porque a Bíblia diz, no Novo Testamento, que ao nome de Jesus, todo o joelho se dobrará diante de nós, no céu, diante de Jesus, no céu, na terra e no inferno. Quer dizer, não importa a situação, tudo se dobra diante do nome de Jesus. Na semana passada, nós vimos aqui aquele texto lá de 2 Reis, que mostra o profeta Eliseu nessa mesma cidade, de Jericó. E ali a Bíblia diz que a cidade era bem localizada. Aquela cidade ela era excelente. Ela poderia oferecer uma vida de boa qualidade, ela poderia prosperar aquele povo, ser uma cidade próspera, crescer, tinha tudo para ser uma bênção de lugar para viver, morar e tudo que você puder imaginar. Porém a Bíblia diz que a fonte daquela cidade, Jericó, elas eram o quê? Contaminadas. Havia um mal naquelas águas, a terra era estéril, quer dizer, tudo dava errado. Tinha tudo para dar certo, não dava, a fonte estava contaminada. Mas o homem de Deus, o profeta Eliseu, com um punhado de sal e palavras de fé, nunca jamais procederá daqui morte nem esterilidade, assim diz o Senhor, tornei saudáveis estas águas. A Bíblia diz que houve um milagre, sim ou não, gente? Aquela fonte de água, ela foi limpa, ela foi purificada. Mas o milagre que a gente vê acontecendo em Jericó. E esse milagre aconteceu em Jericó, como você ouviu semana passada, aquela fonte pode representar a tua vida, teu casamento, tua família, tua vida financeira, qualquer área da sua vida em que o mal esteja tocando, em que o diabo esteja agindo. Mas assim como ali houve uma limpeza, uma purificação, o mal foi tirado, aquela fonte de água voltou a trazer vida, voltou a trazer prosperidade, crescimento, coisas boas para aquela cidade. Assim a sua vida, ela começa a melhorar, ela começa a ser abençoada, ela começa a ter aquilo que é de Deus, vontade de Deus para a sua vida, quando a sua vida é limpa, purificada. Amém, pessoal? Agora, lembra que eu falei agora há pouco? Quando a gente pensa em Jericó, a gente pensa nessa Jericó. A Jericó que as muralhas caíram, a Jericó que a fonte de água foi purificada. Mas esta Jericó aqui é outra Jericó, não é a mesma daquela lá. Porque aquela cidade de Jericó, ela ficou em ruínas, praticamente totalmente destruída. E Josué ainda lançou ali naquela cidade uma maldição, dizendo assim: olha, maldito qualquer homem que edificar a cidade de Jericó, pois com a morte do primogênito, do primeiro filho, vai levantar a coluna, e com a morte do filho mais novo, ia acabar. Quer dizer, quem levantasse ou edificasse novamente Jericó, ia perder tanto o primeiro filho, como o filho mais novo. Então, essa cidade de Jericó lá, está em ruínas. Esta Jericó aqui, na verdade, é uma Jericó que foi levantada por Herodes, e era uma cidade muito bonita. Ali tinha um teatro muito bonito, um anfiteatro, jardins com palmeiras, que era um espetáculo. Haviam ali piscinas de banho. Era uma cidade muito bonita, essa Jericó aqui.
Mas veja, e ela ficava ao sul, ela ficava bem próximo à cidade antiga de Jericó, aquela que estava em ruínas e foi destruída. Ela ficava ao sul dessa antiga Jericó. Amém, pessoal? Mas independentemente de ser aquela Jericó ou outra Jericó, em ambas aconteceram a mesma coisa. Aconteceu manifestações do poder de Deus, milagre de Deus, sinais, prodígios. Quem esteve aqui ontem, nós vimos um texto que falava sobre Zaqueu. Sim ou não, gente? Sobre Zaqueu. Quando Jesus atravessava esta cidade de Jericó, havia ali um homem chamado Zaqueu. Um homem que ele estava perdido, desonesto, trapaceiro, enganador. Um homem que era pecador. Um homem que era odiado pelo seu próprio povo. Um homem, vamos dizer assim, que estava caminhando para o inferno junto com a sua casa. Mas ele teve um encontro com Jesus em Jericó. Jesus fala assim para ele: olha, eu quero ir para a tua casa, eu quero ter relacionamento com você, eu quero ter intimidade com você, eu quero que você me conheça mais. Porque o desejo de Zaqueu era conhecer Jesus. E houve uma mudança na vida de Zaqueu. No finalzinho do texto a Bíblia diz assim, Jesus falou: hoje houve salvação nesta casa, porque este também é filho de Abraão. Ou seja, aquele homem estava perdido, foi salvo. Houve mudança de coração. Sua família foi abençoada por causa da sua mudança de vida. E é a mesma coisa que Deus mostra para a gente, que Deus quer mudar a minha vida, quer mudar a sua vida, quer levar a gente a um quebrantamento de coração, a ter um encontro com Ele, e que através desse encontro com Deus, Ele quer mudar a tua família, teu casamento, quer mudar cada área da sua vida. Amém, pessoal? E agora, atentando para o texto aqui, um homem que necessitava de um milagre. Então, o que eu quero que você compreenda com essa pequena introdução, é que assim como Jericó era um lugar de milagres, um lugar onde Deus operou e agiu, assim nós podemos dizer que é a igreja. A igreja não é um lugar para você apenas vir e ir, ou ir e vir. A igreja não é apenas um lugar para você sentar e ouvir. A igreja, vamos dizer assim, não é apenas um lugar para você estar só por estar. A igreja para a gente tem que ser um lugar exatamente assim, um lugar onde milagres aconteçam, onde pessoas sejam curadas, abençoadas, transformadas, onde Deus venha te levantar e te fortalecer. E não só a igreja, a sua vida tem que ser assim. A sua vida não tem que ser uma vida onde nada acontece, né? Parada, estagnada, né? uma mesmice de vida. Não, a minha vida, a sua vida tem que ser como era na cidade de Jericó. Tem que ser, a nossa vida tem que ser um lugar onde Deus possa operar milagres, onde Deus possa agir. Amém, pessoal? E não é esse o nosso desejo? Não é esse o desejo que cada um de nós, né, tem ao buscar a Deus, ao vir para a casa de Deus, que Deus opere milagre na nossa vida? Sim ou não, gente? Mas veja,